Oi, oi. Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai começar então nossa fala do Sagui Lab. Estou aqui só apresentar o pessoal, o Edson, Lúcia, professor Dorival, orientador do Sagui Lab. Agradeço a presença do Reinaldo e do... Como? Sander. Vamos lá então. A nossa atividade é propor uma mesa redonda, essa conversa sobre o Sagui Lab, esse projeto que a gente começou na Universidade Unesp, desde dezembro do ano passado. A gente vai passar aqui a trajetória para vocês do que a gente tem feito, de como as atividades foram realizadas e o que a gente pensa para o futuro do Sagui. Vamos lá, Edson. Bom, enquanto o Edson volta todos aqui os nossos slides, a gente queria apresentar o Reinaldo. O Reinaldo é uma pessoa que apareceu aqui para participar da mesa e ele tem uma proposta bem interessante. Eu vou passar o microfone para ele e vocês escutam e conheçam a proposta que ele tem. Olha que legal. Olá, meu nome é Reinaldo. Eu sou da Universidade Federal do ABC Paulista e estou aqui para saber mais do projeto daqui da Unesp. E eu quero fazer um projeto parecido na Federal do ABC, que é um Fab Lab, talvez um Macspace também. Bom, ok, vamos a falar hoje sobre uma experiência do Sagui Lab, um experimento de educação híbrido. E o subtítulo que é bem... É uma rede projetual colaborativa com espírito de hackerspace em um processo de tornar-se um makerspace para o campus de Bauru Unesp. E então, nós começamos esse espaço porque vimos que nós tínhamos que hackear o espaço da universidade. Por quê? Porque a universidade tem um mecanismo de funcionamento de cima para baixo, como podemos ver na gráfica. Então, a universidade funciona assim, hierarquicamente. Aqui podemos ver no desenho como as estruturas funcionam para que possa dar certo na universidade. Outro problema que vimos na universidade é que você precisa ter um PhD para poder fazer pesquisa, e é ridículo porque nós somos projetistas por natureza. Desde pequeños estamos pesquisando, estamos conhecendo novas coisas, estamos projetando o mundo, pesquisando mesmo. Então, a maioria da gente que está, por exemplo, na graduação, serve como uma espécie de carga-ladrillos, assim como que só faz coisas operárias, não faz pesquisa, não pensa, porque não tem um PhD. Então, é muito vertical a estrutura universitária. Outro problema da estrutura universitária é que para acceder a equipes, para acceder a pressupostos, tudo tem uma burocracia que não deixa que a universidade seja mais efetiva, o conhecimento seja muito mais eficiente. Então, nós temos uma proposta de um espaço de baixo para cima, de um jeito de pesquisar, um jeito de fazer as coisas que funcionem em forma de rizoma, horizontalmente, que ninguém por ter PhD seja maior que um cara que não tive formação, porque todos temos um conhecimento, todos temos um jeito de fazer, todos temos uma coisa que aportar para gerar conhecimento e para gerar coisas. E aqui podemos ver a diferença entre a estrutura rizomática e a estrutura vertical. Aqui ninguém besa o traseiro de ninguém. E tudo isso é baseado na cultura hacker. Então, a cultura hacker, aqui temos umas premissas fundamentais da cultura hacker, que é a emoção por resolver problemas, acrescentar habilidades e exercitar a mente, cooperação, ajuda mútua e voluntária, compartilhamento e liberdade, se opõe ao autoritarismo, ao segredo, ao controle, ao abuso da força, e a gente é avaliada por seus resultados práticos, não pelo que estudou, não pelo que é, não porque é filho de não sei quem. Então, isso é o interessante da cultura hacker mesmo. E essa cultura hacker, então, gera uns espaços como o hackerspace.
Entonces aquí vemos que o Hackerspace é um laboratório comunitário que propicia trocas de conhecimento, experiências em um local onde as pessoas podem se encontrar, socializar, compartilhar e colaborar. Sim. Fazer uma pausa aqui que a gente tem na plateia a gente tem uma pessoa que participa de um Hackerspace, certo? Eu vou passar o microfone para ela e pedir para ela compartilhar com a gente. Se apresenta então, por favor, e pode falar, velho. Tudo bom, pessoal? Com licença. Tudo bom? Eu faço parte do ABC Makerspacer. Inicialmente ele foi fundado por um grupo de usuários de retrocomputação. Nós temos um pequeno grupo de retrocomputação já antiga. Começamos nos idos de 80, 85, por aí. Ainda continuamos utilizando computadores mais antigos, MSX, Commodore 64, e por conta dessa união surgiram diversas ideias, só que dispersas pelos estados, dispersas pelos bairros, até mesmo aqui no centro de São Paulo, e a gente precisava de alguma forma unificar isso. Até porque somos amigos há muito tempo e nunca tivemos chance de trabalhar juntos. Então o nosso fundador, o Alexandre Pereira, o Pac-Man, ele resolveu fundar esse Hackerspacerzinho na região do ABC, para tentar unificar essas ideias desses loucos usuários de computadores antigos ainda, que são boas ideias, para tentar criar coisas úteis e até passar esse conhecimento adiante, de acordo com que a comunidade foi diminuindo até mesmo pela idade, né? A gente está ficando velho, vamos morrendo, e esse conhecimento não se passa à frente. Afinal de contas, o nosso patrono está com quase 70 anos de idade, né? Os nossos grandes patronos da comunidade tem um com 70, tem um com 65, e o conhecimento foi se perdendo. Para que isso não acontecesse, nós unificamos isso em um único espaço. E acabamos trazendo outros seguidores legais, cara, uma galera bem jovem que quer pegar esse conhecimento. E, inclusive, no ano passado, em Recife, eu fiz uma palestra sobre o conhecimento antigo para te trazer coisas novas. Estudar o passado para você aprender o futuro. Então, o nosso foco lá é passar o passado para essa criançada, para essa garotada mais nova. A gente começa lá desde a criação da válvula, passando ensinamentos sobre os computadores antigos, programação em assembler, escovação de bits a nível bem hard. E eles vão tomando gosto e progredindo em relação a isso. E daí a gente traz para o mundo novo. E aí a gente se une com o pessoal, por exemplo, do Case Monstro, o Alexandre, que faz as oficinas de chão com os arduinos da vida, né? Eu já participo das oficinas de chão com ele há mais de 3 ou 4 anos, e é um irmão abastado. E tem uma galera muito boa, inclusive aqui na Campus Party, que tenta difundir esse conhecimento. Acaba sendo uma união bacana de mentes criativas e pensantes. Bom. Então, os hackerspaces são espaços muito legais, porque, por exemplo, rompe, quebra toda a estrutura horizontal que tínhamos. Por exemplo, aqui temos uma gráfica do Bica da Pera, que é um hackerspace que ainda não sabemos se sobrevive ou não, mas está na luta. Os caras falam que não tem reunião oficial, as equipes também não tem membros do equipo da Bica, não tem decisão, não tem projetos pessoais, não tem relação com pagamento ou uso do espaço, não tem com a mensalidade, associação ou assinatura. Então é muito legal, um espaço que é muito aberto para construir coisas legais. Fazer um parênteses que recentemente o Bica enfrentou vários problemas para conseguir acertar o contrato deles. E eu não sei agora se eles ainda vão continuar ou não, mas é interessante para ver a efemeridade desse tipo de espaço também. Teve um problema contratual, o pessoal, não sei como eles estão agora, mas essa transformação rápida é bem interessante desse espaço também, Renato. Então, com essas gráficas podemos ver como um espaço tradicional, como vemos aqui no The Wall de Pink Floyd, aí os caras com formação em série que não serve para nada, a um espaço lúdico de formação, de equipes, a gente trabalhando, uma questão muito lúdica, muito bacana, muito legal. E então, como começamos a abrir o espaço na Unesp? Então, nós começamos a abrir o espaço na Unesp por meio de uma TAS, que é um conceito aí que fala de Temporary Autonomous Zone, zonas autonomamente temporárias.
Estas TAs são uma tática sociopolítica de criar espaços temporais que tentam escapar às estruturas formais de controle social. Então, olha que conceito tão legal o conceito das TAs. Temos uma estrutura muito forte, mas temos que fazer uma TAS para abrir esse mapa e abrir esses espaços que estavam antes fechados. E eu gosto muito desta frase de Hélio Oiticica, que foi cara artista brasileiro dos anos 60 que trabalhava muito com a arte aberta. E o cara fala de seja marginal, seja herói. Porque a ideia de ser marginal é que os marginais sempre estão nas fronteiras. E ao estar nas fronteiras, os caras são os que abrem mais a fronteira, são os colonizadores do conhecimento. Então, é um conceito muito legal do marginal e como os marginais sempre abrem espaços, e isso está muito relacionado com o conceito da TAS. E então, assim começamos a tomar dos espaços da Unesp. Então, tinha um espaço de exposição de arte na Unesp que geralmente estava desocupado, não tinha ninguém, até que chegamos a invadir, a tomar esse espaço. O engraçado aqui, Reinaldo e Sandro, é que esse espaço estava parado há mais de 6 meses e ele foi construído para ser um espaço de exposição da faculdade. Ele é incrível, ele é todo envidraçado, isso daqui é atrás do vidro, e nenhum professor utilizava porque eles disseram que tinha uma goteira num canto. Eles falavam, não, a gente não vai entrar no espaço, criar uma exposição com a chance de ter uma goteira. A gente falou, então tá bom. Então a gente vai solicitar espaço para criar uma exposição e a gente vai começar a usar. Lógico, desde o início, a nossa ideia era usar o espaço como uma simulação de um hackerspace, um makerspace, que iria se transformar de fato no nosso makerspace lá no campus. E a gente criou uma exposição que chamava Saguilab Makerspaces Experimentais. E na verdade a gente já transformou o espaço no makerspace, mas a gente falava para todo mundo que era uma exposição de como se montar um makerspace. Mas o makerspace já estava rolando lá dentro. E a gente, inclusive, colocava objetivos educacionais claros. Então a gente falava, tá, como que o makerspace aqui no campus vai melhorar a educação do pessoal que está aqui? Como que as aulas vão ser melhores, né? E a gente tem um conjunto de salas de aula lá que elas são bastante parecidas, são repetitivas ali, que a gente chama do grupo das 50. A gente falou, o professor Dorival tinha aulas para começar num semestre, as datas bateram com o início dessa exposição que a gente fez, e ele falou, quer saber, eu vou levar todos os alunos para ter a primeira aula lá. Então os primeiros alunos, a nossa primeira turma da exposição, na verdade, foram alunos de uma faculdade que estavam numa aula do próprio campus, e que é aquela primeira foto. Então ali, na verdade, foram 4 ou 5 aulas, né, professor? O Dorival confirma que ele deu 4 aulas dentro de um espaço de exposição, ou seja, a sala de aula já foi ressignificada. Esse é um processo legal para começar. Você ressignifica espaços da faculdade ali. Uma pergunta. Os equipamentos para construção e tipo impressora 3D, Arduino, materiais para construção, vocês tinham lá? Isso é curioso. A gente não tinha nada, absolutamente nada. O que a gente fez? A gente entrou em contato com um professor de engenharia que estava construindo uma CNC, uma fresadora. A gente falou, professor, a gente pode colocar em exposição a sua CNC lá? Ele falou, pode até usar. A gente falou, perfeito, já temos uma. Aí a gente, putz, que a gente precisa de uma impressora. Não tinha nenhuma impressora no campus disponível e a gente não tinha como comprar uma impressora. A gente falou, quer saber, a gente vai colocar... Tem um laboratório lá dentro que trabalha com impressão, mas ele é totalmente fechado, ele só presta serviço. Ele não emprestava as impressoras dele, a gente falou, então vocês emprestam as peças para a gente mostrar pelo menos um produto da impressão? E a gente levou as peças lá. A gente colocou um exemplo de cada produto de fabricação digital que a gente tinha disponível no campus. E para a gente ambientar, que vocês veem, né, tem uma nuvem ali, a máquina CNC é aquela logo ali atrás. A gente pegou alguns projetos, algumas cadeiras que já tinham sido cortados, aquela nuvem... Certo? Então, na verdade, a gente pegou tudo que estava ao nosso redor, que remetia à fabricação digital, e a Makerspace e Hackerspace, e colocou ali. Eu peguei o meu kit de Arduino que eu tinha, espalhei numa bancada e falei, olha, essa é a parte de eletrônica do nosso Makerspace ou da exposição. Entendeu? Então, absolutamente tudo, cara. Cada LED que os seus amigos tiverem, qualquer coisa vale para criar essa noção. Porque, para quem não sabe, é um universo absolutamente novo. A gente pegou um Make, vocês já viram? Uma plaquinha que é um Arduino modificado. E, cara, a gente começou a jogar com o Make dentro dessa exposição. Então qualquer coisa vale. Tudo que criar um link já vale. E a gente pegava a caçamba
a gente entrava em caçamba dos laboratórios para pegar e criar uma espécie de uma decoração e uma ambientação também. Uma coisa bem legal dos makerspacers, dos hackerspacers da vida, é uma pequena mudança na metodologia pedagógica de ensino, que de para muitos. Isso se quebra dentro do makerspace, onde a gente incentiva muito a colaboração de para um. Então, e é uma maneira legal até de você fixar o teu aprendizado. Não existe maneira melhor de você fixar o teu aprendizado do que você ensinar. Você passá-lo à frente. Então, a parte colaborativa do Makerspace na área de aprendizado, na metodologia pedagógica, inclusive, ela é um dos grandes problemas de você fazer um Makerspace é exatamente a parte de recursos iniciais. Nem todo mundo tem esses recursos disponíveis, como você está citando, impressoras, equipamentos, arduinos, microcontroladores, até material de ensino mesmo, livros didáticos. E por ter essa veia colaborativa, as pessoas vêm trazendo. Nós recebemos lá no Makerspace doação de impressora 3D, nós criamos a nossa própria CNC, nós temos o nosso próprio projeto de Arduino caseiro lá, que agora está sendo até comercializado, ficou um projeto bem bacana, chama-se de Cubic Blocks. Então, essa veia colaborativa, ela se aplica até na área pedagógica também. Ela fica bem bacana, fica disperso o conhecimento, você não focaliza ele em um único ser, e há a troca, isso é bem bacana. Na verdade, o Makerspace, ele é mais do que máquina, ele é o espírito, né? Você tem que criar um espírito colaborativo, na verdade. Ele é muito mais que as máquinas, ele é além das máquinas, né? Se você não criar o espírito, cara, não rola, tem que saber criar esse espírito, né? Porque na Unesp podemos ver que tem um espaço que tem todas as máquinas de fabricação digital, mas não tem um espírito e não funciona. Eles só vendem serviço para Volkswagen, essas coisas. Não tem um espírito, não funciona. Não temos nada, temos o espírito e temos adiantado muitas coisas bem legais. Outro espaço que nós tomamos também foi o espaço da biblioteca, assim como o InstalaFest também, instalando software livre, instalando Linux nas máquinas. Então, todos os espaços que vemos na universidade e que são possíveis de ocupar, nós ocupamos. Esse é só um espaço das aulas 50 também, ocupando espaços para gerar workshop de cocriação, de fazer. Esse foi um workshop para fabricar os móveis digitais para ocupar o espaço que falamos antes do aquário. E estes outros espaços que ocupamos também, paralelo a um evento que tinha a Unesp, fizemos a primeira Feira Maker de Bauru. Não sei se, mas mais tarde a gente vai falar da Feira Maker. Pode? E aqui vemos como, com espaços, sem cadeiras, sem coisas muito complexas, já podemos gerar todo um espaço de maker. É como promover o espírito maker mais que promover umas tecnologias que igual elas cambiam no momento tudo, ou qualquer um pode fazer. E estas foram as atividades iniciais que fizemos no aquário. Fizemos uma feira de gambiarras, fizemos uma convocatória para vários espaços, para vários grupos que funcionavam em Bauru. Fizemos o que você falava, um laboratório de fabricação digital, com o laboratório que tínhamos no CADEP. Fizemos essas cadeiras. Aí as oficinas de cocriação. O CAD. Reinaldo, essa é uma dica boa, cara. Se você começar tentando dar palestra sobre o assunto Makerspace, não vai rolar. Se você tentar pedir para que um professor te dê espaço para ele falar sobre isso, as pessoas não vão se engajar. Você tem que abrir. Se você conseguir criar um espaço e começar a dar atividade ali dentro, sem necessariamente pedir para as pessoas virem, mas simplesmente chamar a atenção delas, o que a gente fez? A gente começou esse espaço, montou tudo isso com o que a gente tinha disponível na faculdade, e a gente começou a fazer oficina de móvel,
porque a gente sabia que o móvel, o mobiliário, ia ter apelo para os cursos de arquitetura, para o pessoal de design e para algumas pessoas que gostam da engenharia e da comunicação também. Então a gente falou, móvel é uma coisa que todo mundo conhece. Vamos ressignificar como produzir móvel e a gente faz uma atividade. Então tinha o cartaz lá da atividade. E foi justamente, todo esse projeto que vocês estão vendo aqui foi resultado dessa primeira oficina. Então essa é uma dica boa. Começa com uma atividade que você sabe que as pessoas vão entender. E aí você ressignifica ela no meio. Também não precisamos inventar a roda. Tem muitos sites legais na internet que tem cadeiras livres que você pode baixar os arquivos e fazer. Nós fizemos isso. Baixamos do site OpenDesk e fizemos uma cadeira no CADEP. A galera viu e achou muito legal e os caras fizeram mais coisas. Bueno, essas são... Ah, já. Isso está doido. Bom, enquanto o Edson encontra ali, volta à ordem certa, eu queria apresentar o João. O João, quer se apresentar, João? Fala aí. Boa tarde, acho que é tarde já, né? Eu também sou de Bauru, eu participei da Feira Maker que eles estavam mostrando, conheci o Edson, conheci o Vitor lá. E em Bauru a gente tem uma empresa e também tem a vontade de construir um makerspace que a gente chamou de Maker Lab, né? Mas voltado à educação. E eu acho que o nosso intuito é o seguinte, a gente vê que obviamente é a solução para possíveis crises que possam vir, que nem o Chris Anderson teve aqui, falou sobre a cauda longa, falou sobre o movimento sobre makers, e a unificação do empreendedorismo e os makers podem solucionar muitos problemas sociais que estão acontecendo no momento, porque dentro da educação os alunos não aprendem a fazer, eles aprendem a passar no vestibular. Eu trabalhava como professor de física. Fora da educação, eles são, no caso, na educação informal, eles são incentivados a usar aquilo como lazer. E o público, os makers atualmente, eles podem se unificar com o do it yourself virou do it together. Então, e agora a maneira mais fácil de aprender é o learn through doing, é aprender fazendo, né? Eu acho que ser maker é isso, é fazer as coisas, errar diversas vezes, né? Todas as palestras de empreendedorismo, a gente vê aqui atrás de uma consultoria sobre precificação e todos os aceleradores, os investidores falaram o seguinte pra gente, não tem segredo, você vai ter que imaginar, nem conta seu custo, você tem que estipular um preço para o seu produto, mediante a raridade, vocês são pequenos, vocês têm agilidade, joga lá, se vocês errarem, a próxima empresa vocês vão saber como cobrar de novo. E o Maker é isso também, é a mesma coisa, a gente começa a fazer, vê que está dando errado, faz de novo, tenta fazer de novo, até que chega certo e aprendeu e não vai errar mais. Então eu acho que esse é o valor do mundo maker, esse espírito de construção colaborativa vai mudar a estrutura da economia, né, para uma estrutura muito mais forte e muito mais descentralizada, né? As empresas antigas centralizavam o poder, isso era terrível para a escala, você não conseguia escalar se tudo que vai ser decidido é um cara só. Hoje não, se você consegue distribuir em sociedade, como makers fazem, com cooperativismo, todo mundo fazendo alguma coisa, você consegue aumentar o seu grau de produtividade e alcance. E outra, quanto mais gente dedicada, melhor, né? Não mais pessoas trabalhando para você, mais pessoas trabalhando por um sonho, por um objetivo. Eu acho que é isso, o mundo maker é marginal, mas ele está entrando e ele vai modificar a estrutura. As startups estão comendo todas as outras empresas, né? Então não tem como falar, o mundo maker eu acho que é fantástico e eu vim aqui assistir. Vai lá, Edson. Ok. 15 minutos, tem mais 15 minutos. Não, só o que eu ia comentar é que eu acho que a faculdade, ela perde uma baita oportunidade em incentivar isso, que, por exemplo, eu estava procurando mestrado fora, em Minnesota, eles já estão oferecendo vaga para professores e pessoal que quer fazer estágio dentro da faculdade em impressão 3D, em tecnologia wearable, em tecnologia têxtil e prototipagem rápida. É específico, é vaga com salário para você se orientando de alguém. Então, tem a questão de mercado mesmo, que eu concordo, está descentralizando, não é que nem um Fordismo, que você só faz uma coisa, você tem uma noção do processo todo. Então, você também é o processo, você faz parte daquilo. Mas, realmente, eu acho que já está mais do que na hora de começar a ter mais espaço maker dentro das faculdades. E, Renato, agora eu quero dar uma dica para você, cara. Eu acho que você tá com esse espírito de começar e tem uma coisa muito interessante que é o seguinte. A gente começa dentro de uma universidade, você está na Federal do ABC, certo? Você vai ter que começar.
Universidade, cara, eles requisitam um professor orientador para qualquer coisa que, que estiver rolando lá. Nós temos a sorte de encontrar o professor Dorival aqui, que ele apoia e nos dá liberdade para trabalhar esses assuntos e apoia de fato. Ele faz as reuniões com os coordenadores de curso, com os diretores das unidades e está sempre lá para nos apoiar. Sem esse apoio numa universidade, você tem um caminho mais longo, mais cheio de obstáculos. Se você consegue esse professor orientador que está no mesmo espírito, nessa mesma vibe que a gente está falando aqui, já é um passo incrível. Por quê? Para conseguir permissão para usar alguns espaços, você não precisa necessariamente descrever absolutamente tudo que você vai fazer lá. Por exemplo, essa foi a Feira Maker. Eu acredito que deve ter sido a primeira Feira Maker universitária do país. Que, assim, chega com esse intuito, sabe? Várias feiras devem ter sido feitas, mas a que chegou com esse espírito, a gente testou o ano passado, em novembro. O João teve presente lá, foi incrível. E como que a gente conseguiu participar esse espaço? Esse espaço, na verdade, é um espaço de formaturas da faculdade. E a gente falou, quer saber, a gente precisa do espaço de formatura para fazer de novo uma exposição. E exposição é bem-vinda na universidade, sempre. A gente não ia cobrar entrada, a gente não ia cobrar nada. Como que a gente vai fazer uma exposição sem ter as máquinas? De novo, a gente pediu aquela mesma CNC para um professor e agora a gente expandiu. Nós fomos procurar os fornecedores de máquinas da região. E a gente encontrou, numa cidade vizinha de Bauru, a 1 hora, uma empresa que fazia máquinas de corte a laser. Uma das primeiras fabricantes nacionais de máquinas de corte laser. Eles falaram, cara, onde é que vocês estiveram por todo esse tempo? A gente precisava encontrar vocês. E eles toparam deixar a máquina com a gente, aquela máquina ali, durante 3 dias. E durante 3 dias, durante a exposição, durante a Feira Maker que a gente criou, que era em paralelo com um evento de design, isso é interessante. Aproveita os eventos que estão acontecendo em paralelo. Então, por exemplo, tem alguma feira de ciências lá na sua faculdade, Reinaldo? Bom. Quantas pessoas passam pela Feira de Ciências, você acredita? Lá tem a Feira de Engenharia, de várias engenharias, mais ou menos umas 1000 pessoas passam por lá. Cara, incrível, é o que você precisa. Procura um espaço nessa feira de engenharia e começa essa simulação de makerspace, tá? E aí você, a primeira vez que a gente entrou em contato com os fabricantes de máquinas, a gente conseguiu essa cortadora laser e conseguiu o apoio de um fabricante de eletrônicos, de circuitos, projetos eletrônicos personalizados também da cidade de Bauru, que ninguém tinha ideia que existia. Ou seja, procura na região os fabricantes ali, a sua rede, começa a montar a sua rede de contatos de máquinas e leva um stand para essa feira de engenharia. Para essa feira de engenharia. Cara, os resultados podem chegar a isso. O que aconteceu? A feira deu super certo, porque a gente tinha um público garantido ali e o público se animou. Eram estudantes de design, eram estudantes de arquitetura e de engenharia que estavam passando por lá. E, cara, a máquina de corte a laser não parava. Ela não desligava. A gente começou num dia e terminou e desligou ela quase 3 dias depois direto. A gente ficou até preocupado para não estragar a máquina. Porque a gente não parava, mas não era porque a gente estava empurrando coisa para as pessoas. Porque simplesmente aquilo que você tinha começado, Sander. O 1 para 1 começou a existir e a gente não projetou, a gente não falou, hoje tem workshop de máquina. Um aluno aprendeu, o Edson aprendeu, passou para outro aluno, 5 já sabiam, começaram a contar para os outros. Alguns alunos que estavam fazendo projeto da faculdade vieram para executar os projetos da faculdade na máquina, no meio de uma feira. Ou seja, cadê o laboratório da faculdade que não permitia, por motivos justos, eu acredito também, totalmente razoáveis, ele não permitia que os alunos fossem fazer qualquer trabalho lá dentro. E a gente já deu essa abertura. Então, cria abertura, cria acesso nesse espaço. E tudo isso foram registros de atividades que nós fizemos. Ele começou pensando como que a gente faz. Esse em especial foi uma atividade que a gente levou para a sala de aula. Então a gente fez a feira, chamou a atenção de todo mundo, o campus inteiro ficou sabendo. A gente falou, agora a gente consegue levar um jogo para dentro de uma sala de aula. E a gente aproveitou as aulas de linguagens contemporâneas do professor Dorival e fizemos um jogo com Make Make. Olha só o que aconteceu nesse jogo. O Make Make, que está ali na mesa, ele foi desenvolvido na disciplina de games. Da disciplina de games, a gente levou o jogo para uma disciplina de alunos mais novos, que chamava Linguagens Contemporâneas. Então, alunos do primeiro ano lá, em virtude disso tudo que a gente fez, desde a primeira exposição até a feira, até todos os workshops, o Install Fest, resultam hoje numa abertura para a gente trabalhar movimento maker dentro de aulas, de disciplinas, com alunos do primeiro ano. E o resultado tem sido incrível. Por quê? Os alunos gostam, cara.
Os alunos se sentem motivados, é aquela motivação que eles retomam, sabe? Então você vai ver os seus colegas lá, cara, eles vão se motivar de verdade com aquilo. E o que acontece quando você ganha a motivação dos alunos? Você ganha a aprovação dos professores para você continuar aquilo, ganha a aprovação da direção. Você viu uma hora que apareceu o Sago e Lab no congresso, na Olimpíada? A gente escreveu, eu inscrevi o nosso projeto, tudo que a gente fez num congresso, e ele ganhou menção honrosa, ficou entre os finalistas de um congresso que nem estava premiando essa iniciativa de Makerspace, porque não existe ninguém premiando isso ainda. Então olha que legal onde a gente conseguiu chegar. O que eu queria falar é pedir para o professor Dorival dar o feedback de como tem sido essas aulas, que aí é um retorno educacional. Sim, a galera tem curtido assim. Eu acho que essas dicas do Vitor, na verdade, elas são muito preciosas, entendeu? Na verdade, ele está te dando as dicas de como hackear o espaço, como fazer a coisa existir. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer dentro da universidade, que ela é um espaço antigo, ela é um espaço que ensina de uma forma antiga ainda, tal, você tem que se apropriar dos espaços, se apropriar desses lugares e começar a fazer existir a coisa lá, entendeu? Que foram mais ou menos o que eles fizeram, entendeu? A gente vai dando os espaços, a gente vai hackeando outros espaços também e fazendo com que a coisa exista, tal. E os alunos, assim, o feedback dos alunos é sempre demais, né? Os alunos curtem isso, assim, de uma maneira fenomenal e dão um retorno imediato, e quando eles terminam de fazer uma oficina, eles ficam felizes, assim, todo mundo, uau, que legal, quero fazer mais isso, tal. É demais, é da hora. E uma coisa fundamental, a gente está falando aqui de ocupar espaço, de hackear a universidade, de correr atrás, de mudar a mentalidade, só que, cara, tudo isso foi feito, isso é super fundamental, Reinaldo, de maneira absolutamente pacífica, com um sorriso no rosto, conhecendo e gostando de todo mundo, com todo mundo que a gente está trabalhando. O que eu quero dizer com tudo isso? Às vezes você fala, bom, uma confusão que sempre acontece, né, Sandra? Vocês estão hackeando, quer dizer que vocês estão atrapalhando alguém, vocês estão tirando de alguém para ficar com vocês aquilo. Não, absolutamente não, cara. A gente só está encontrando os espaços certos que vão criar links para que a gente chegue a espaços maiores. E isso está sendo super bem-vindo. O professor Dorival e o Edson estão aqui com a passagem paga pela universidade. Isso é raríssimo conseguir dessa forma, principalmente dessa maneira. Por quê? Porque a gente cria uma narrativa hackeando a faculdade, mas a gente cria uma narrativa de um ano e meio que torna isso possível. Então é um projeto que demora um pouco, você tem que conhecer os seus amigos ali, tem que ter gente apoiando, mas nunca, uma dica super importante, nunca entre em confronto. Então se tem uma sala ocupada e você tentou hackear e alguém falou, não, aqui vocês não entram, beleza, fala, olha, tá legal, a gente vai achar outro espaço, sabe? Sempre existe uma segunda opção quando todo mundo está no mesmo espírito. Então essa é uma dica também importante. E o Sago e Lab também aporta a mesma universidade. Por exemplo, aqui podemos ver os resultados do grupo de pesquisa de Sago e Lab. Temos uma dissertação, um TCC, um projeto com a Lúcia. Temos uma dissertação de mestrado de Open Design que eu fiz. E além disso, temos 2 artigos em revistas, temos um artigo em congresso, temos aulas ministradas, temos um prêmio à iniciação científica da Unesp, da Proreitoria de Pesquisa, e temos feito um monte de oficinas e um monte de eventos. Então, academicamente, o Sago e Lab funciona perfeitamente para o que a universidade quer, né? A universidade mesma quer. Não, eu só ia comentar, até daquela questão, realmente não bater de frente e se preocupar em fazer coisas assim para a universidade mesmo, olhar e começar a tomar um respeito. As oficinas que a gente deu, a inscrição que fez na Olimpíada, em relação ao equipamento. Existe sim um laboratório na faculdade nosso, com várias coisas de prototipagem rápida, etc. Que o professor designou alguns alunos específicos, que eles detêm o poder, que eles detêm o conhecimento de mexer na máquina, o que é uma mentira, porque quando colocou a cortadora laser, todo mundo sabia mexer. Ou seja, ninguém tem nenhum problema mental que você vai cortar a tua mão lá dentro, sabe? Do tipo, é muito subestimar o aluno. Então, se você mostrar que não tem nada a ver, que tá 1 para 1, quem sabe assim você consegue um espaço melhor. Tem muita máquina nacional, pessoal, as máquinas que a gente tem na faculdade são importadas, tem um custo muito grande, e às vezes é essa justificativa que existe lá dentro, tipo, não pode deixar mexer porque é caro, porque tem um investimento. Se você virar e falar assim, queremos fazer um hackerspace na UFABC, entre em contato com esses produtores nacionais, eles até mandam um kit de graça para vocês mexerem. E tem um monte de engenheiro, vocês vão fazer a festa.
Sério mesmo, tenta ir atrás porque vocês conseguem material mais barato e produzido nacional. Acho que o Inova Labs da Poly é só material nacional que eles têm lá dentro. Do it yourself. Eles ganham o kit e eles constroem. E só para encerrar, então, a gente tem uma dica. Aí vocês se perguntam agora, Reinaldo, onde vocês se reúnem? Tipo, são só vocês que estão aqui, que estão correndo atrás disso? Cara, a gente tem um grupo no Facebook com 199 pessoas. Confirmei ontem. E essas 199 pessoas participam diretamente ou indiretamente. Qual que é o nosso próximo passo agora? A gente está formatando um site wiki, como os Hackerspaces geralmente têm. Site wiki, você cria um login, você pode alterar o site. Essa, para mim, é a melhor metodologia. Muita gente vai reclamar, mas site wiki é feio. Cara, a pessoa não pegou o espírito, porque quando ela pega o espírito, tanto faz, sabe? Então, assim, acredite nos seus colegas lá, comece criando diversão e aceitação, só sentimentos positivos, que você vai ver. A gente tem um grupo no Face, pode ser no Google+, pode ser no que você quiser. O fato é, quando você começar a criar reações positivas nas pessoas, que é isso que o João estava falando, resultado positivo social, cara, aí ninguém segura. Tipo, as pessoas realmente conseguem trabalhar bem nos ambientes certos, nas regras certas, e elas vão produzir muito. Então o Sago Lab, pelo pouco tempo que a gente tem, a gente conseguiu provar isso e a gente conseguiu sentir isso, né? Provar não, a gente está sentindo isso. E a gente queria ajudar você a começar um desses, sem dúvida, cara. Só... Alguém tem mais uma colocação? A gente tem acho que mais 1 ou 2 minutos. Gente, foi incrível. Tudo bem? 3. Não, a gente tem mais 3 minutos. Mais alguma coisa? Sandro? Cara, foi incrível participar dessa mesa / palestra com vocês. A gente tem grandes expectativas agora para ajudar o Reinaldo, para trocar ideia com a experiência que o Sanders passou aqui para a gente. E às 5 horas hoje tem uma mesa redonda nesse mesmo formato, só que no palco externo, chama Campus Experience. Fica na área pública. Vocês já viram um palco azul ali? A gente vai falar desses assuntos, só que com uma ideia diferente. Por que os hackerspaces ainda não estão estabelecidos dentro da faculdade? A gente acredita que falta uma instituição independente para comprar as máquinas, para tocar, para fazer manutenção. Então, nessa mesa redonda, a gente vai discutir como CAs e DAs, que são instituições livres dentro da faculdade, que tem CNPJ, podem começar uma rede de laboratórios de fabricação digital universitários voltados para a experimentação e para o livre acesso. Porque a gente tem percebido que trabalhar dessa forma, independente e tal, dá bastante trabalho. Dentro de um CA e um DA talvez resolva e a gente pode criar uma rede. Então quem sabe a gente já não começa essa rede em Bauru esse ano e na UFBC também. Valeu, gente. Queria agradecer a todos vocês. Obrigado, João. Obrigado, Sanders. Valeu. E obrigado pessoal que está assistindo também. Um abraço.